A Fossa das Marianas é um dos lugares mais misteriosos da Terra. Um abismo tão profundo que poderia engolir o Monte Everest inteiro e ainda sobraria espaço. Mas o que realmente torna esse lugar intrigante não é apenas sua profundidade, e sim o que pode estar escondido lá embaixo. Se o oceano já é pouco explorado, essa região, em específico, parece ser evitada a todo custo. Por quê? Acaso ou algo que não deve ser descoberto? Vazamentos de informações, relatos de ex-militares e até registros de estranhos ruídos captados por hidrofones da Marinha indicam que esse local pode ser mais do que um simples buraco no fundo do mar. Algumas teorias apontam para bases militares secretas, experimentos científicos ultraclandestinos e até mesmo pesquisas sobre formas de vida que nunca foram reveladas ao público. A verdade é que a Fossa das Marianas é um grande ponto de interrogação no mapa, e qualquer tentativa de explorá-la profundamente parece esbarrar em obstáculos misteriosos. Mas será que tudo isso não passa de especulação ou realmente é algo que os governos do mundo não querem que saibamos? Hoje, vamos mergulhar nas evidências, nos relatos e nas teorias mais perturbadoras para tentar entender o que pode estar sendo escondido nas profundezas do oceano. Prepare-se, porque essa viagem vai desafiar tudo o que você achava que sabia sobre o fundo do mar. E no final, a pergunta que fica é: estamos mesmo sozinhos nesse planeta? Se quisermos entender o que pode estar escondido na Fossa das Marianas, primeiro precisamos conhecer o que a ciência já descobriu sobre esse lugar. Localizada no Oceano Pacífico, essa fenda submersa se estende por cerca de 2.550 km, sendo mais profunda do que qualquer outro ponto do planeta. O seu ponto mais extremo, chamado de Challenger Deep, atinge incríveis 11.034 metros de profundidade. Para você ter uma ideia, se colocássemos o Monte Everest lá dentro, ele ficaria completamente submerso com mais de 2 km de água acima de seu topo. As condições lá embaixo são extremas. A pressão é mais de 1000 vezes maior do que na superfície e a luz do sol nunca chega até lá. É um mundo de escuridão total, temperaturas próximas do congelamento e uma pressão tão absurda que esmagaria facilmente qualquer submarino comum. Por essas razões, pouquíssimas expedições conseguiram explorar essa região, e a maioria delas foi realizada sob forte sigilo governamental. Outro fato curioso é que a Fossa das Marianas não está em um local isolado e esquecido pelo mundo. Pelo contrário, essa região fica próxima de importantes bases militares dos Estados Unidos, como a de Guam, um território estratégico no Pacífico. Isso levanta uma questão interessante: se esse é um local de tão difícil acesso, por que há tantas restrições sobre pesquisas na área? A dificuldade de exploração, o sigilo em torno das missões e a proximidade com instalações militares despertam suspeitas. E é justamente aí que começam a surgir relatos estranhos, evidências de atividades secretas e eventos que simplesmente não podem ser explicados de forma convencional. Agora que já entendemos o quão inacessível e misteriosa a Fossa das Marianas é, surge uma questão inevitável: por que existem tantos relatos de eventos inexplicáveis nessa região? Ao longo dos anos, diversas missões que tentaram explorar essa área enfrentaram falhas inexplicáveis, desaparecimentos e fenômenos que simplesmente não deveriam acontecer. Um dos casos mais enigmáticos envolve o submarino nuclear USS Scorpion, que desapareceu misteriosamente no Pacífico em 1968. Apesar de nunca ter sido oficialmente confirmado que ele afundou próximo à Fossa das Marianas, alguns teóricos acreditam que sua última localização conhecida pode indicar que ele estava em uma missão sigilosa na região. E ele não foi o único. Outros submarinos de diversas nacionalidades sumiram ou foram danificados sem explicação aparente em áreas próximas à fossa, levantando suspeitas de que algo pode estar interferindo nessas embarcações. Além disso, a Marinha dos Estados Unidos captou diversos ruídos desconhecidos em suas expedições na região. O mais famoso deles ficou conhecido como The Blob. Um som extremamente potente registrado em 1997. A explicação oficial diz que foi apenas um fenômeno natural, possivelmente causado pelo deslocamento de gelo. No entanto, muitos especialistas apontam que o padrão sonoro do blob não se parece com nada que já tenha sido registrado antes, levando à hipótese de que ele pode ter sido produzido por algo muito maior do que imaginamos. Outro mistério intrigante envolve os relatos de ex-militares e cientistas que participaram de expedições na região. Alguns afirmam ter visto objetos não identificados se deslocando a velocidades impossíveis para qualquer tecnologia submarina conhecida. Outros alegam que seus equipamentos simplesmente pararam de funcionar ao se aproximarem da fossa,
como se houvesse algum tipo de interferência eletromagnética naquela área. Com tantos incidentes estranhos registrados, fica difícil acreditar que tudo não passa de coincidência. Mas se algo realmente está sendo escondido, qual seria a explicação? Se há algo realmente acontecendo na Fossa das Marianas, o que os governos poderiam estar tentando esconder? Muitas teorias tentam responder a essa pergunta, e algumas delas são tão ousadas quanto intrigantes. Uma das mais populares é a possibilidade de uma base militar submarina secreta, construída nas profundezas do oceano para testes e operações clandestinas. O governo dos Estados Unidos já admitiu que possui instalações militares submarinas, mas seria possível construir algo a mais de 11 mil metros de profundidade? Embora pareça impossível, alguns documentos desclassificados sugerem que engenheiros militares estudaram maneiras de criar estruturas submersas autossustentáveis, e se existe um local ideal para esconder algo do mundo, a Fossa das Marianas certamente seria uma escolha lógica. Outra teoria sugere que a região pode ser um campo de testes para armamentos ultra-secretos. A profundidade extrema e o isolamento da fossa tornam o local ideal para a realização de experimentos sem chamar a atenção do público. Isso explicaria os relatos de explosões subaquáticas, movimentações anômalas e desaparecimentos de embarcações na área. Além disso, há teorias de que novas tecnologias, como drones submarinos autônomos e torpedos experimentais, podem estar sendo desenvolvidas e testadas ali. Mas talvez a hipótese mais chocante seja a possibilidade de que os governos estejam pesquisando formas de vida desconhecidas no fundo da Fossa das Marianas. Em diversas expedições, cientistas encontraram criaturas tão bizarras que parecem saídas de um filme de ficção científica. Algumas delas vivem em condições que, até então, eram consideradas impossíveis para a vida. Isso levanta uma questão importante: e se existirem organismos ainda mais avançados que nunca foram divulgados? Uma variação ainda mais extrema dessa teoria sugere que a Fossa das Marianas pode esconder cavernas subaquáticas gigantescas, que levariam a ecossistemas isolados ou até mesmo a uma rede de túneis que se estenderia por quilômetros abaixo do fundo do mar. Se essa hipótese for verdadeira, o que poderia estar vivendo nesses espaços ocultos? Todas essas teorias levantam uma questão inquietante: se nada disso fosse verdade, por que as autoridades evitam tanto que a Fossa das Marianas seja explorada a fundo? Diante de tantas teorias e mistérios, surge uma pergunta essencial: a ciência pode confirmar ou desmentir alguma dessas especulações? Até onde sabemos, a Fossa das Marianas continua sendo um dos lugares menos explorados do planeta, mas algumas descobertas científicas feitas na região levantam mais dúvidas do que respostas. Por exemplo, um dos fatos mais intrigantes é que micro-organismos encontrados nas profundezas da Fossa das Marianas são diferentes de tudo o que conhecemos. Em 2018, pesquisadores descobriram bactérias que sobrevivem se alimentando de compostos químicos altamente tóxicos, o que sugere que a vida pode existir mesmo em condições extremas. Mas e se existirem organismos mais complexos que ainda não foram revelados? Alguns cientistas argumentam que os seres humanos exploraram mais a superfície da Lua do que os abismos do oceano, o que significa que ainda há muito a ser descoberto. Outro ponto curioso é que, apesar de termos submarinos capazes de descer a Fossa das Marianas, as missões são extremamente raras e quase sempre envolvem instituições governamentais. Os motivos alegados são as dificuldades técnicas e os custos elevados, mas muitos se perguntam se há algo impedindo uma exploração mais profunda. A ciência também não tem explicações definitivas para os sons anômalos captados na região, como o famoso blob. Algumas hipóteses sugerem que esses sons podem ser causados por atividades geológicas ou deslocamento de massas de gelo, mas nenhuma dessas explicações foi confirmada com certeza. Isso deixa espaço para especulações sobre o que realmente pode estar emitindo esses sinais do fundo do oceano. Se a ciência ainda não conseguiu explorar completamente essa região, como podemos ter certeza de que não há algo sendo escondido? Se há algo realmente sendo escondido na Fossa das Marianas, alguém já deve ter visto ou descoberto alguma pista sobre isso, certo? É aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Ao longo dos anos, diversos relatos de ex-militares, cientistas e engenheiros indicam que há muito mais acontecendo naquela região do que o público sabe. Um dos relatos mais famosos vem de um ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos, que afirmou anonimamente que submarinos militares foram enviados à Fossa das Marianas em missões classificadas e encontraram algo inesperado. Segundo ele, equipamentos sofisticados começaram a falhar sem explicação, e objetos desconhecidos foram detectados se movendo a velocidades impossíveis para qualquer veículo submarino conhecido. O mais estranho? Nenhum desses relatórios foi tornado público.
Outro caso envolve um ex-pesquisador de uma agência governamental, que revelou que experimentos foram conduzidos no fundo do oceano para estudar formas de vida que nunca foram catalogadas. Segundo ele, alguns organismos coletados eram tão diferentes de tudo que conhecemos que os cientistas passaram a questionar se a evolução dessas criaturas teria ocorrido de forma independente da vida terrestre. Mas, antes que novas pesquisas fossem divulgadas, o projeto foi abruptamente encerrado e os dados ficaram sob sigilo absoluto. Além disso, há relatos de equipamentos subaquáticos desaparecendo misteriosamente. Empresas privadas que tentaram conduzir pesquisas na região tiveram seus submarinos não tripulados danificados ou perdidos sem explicação. Algumas dessas empresas relataram que, após tentarem continuar suas pesquisas, foram pressionadas por autoridades a abandonar as missões. Esses vazamentos e relatos sugerem que há algo muito maior acontecendo no fundo do mar, algo que governos do mundo inteiro podem estar tentando manter em segredo. Mas a grande pergunta continua: o que exatamente eles não querem que descubramos? A Fossa das Marianas não é a única região do planeta onde ocultações e mistérios parecem ser a norma. Em várias outras partes do mundo, governos e agências de pesquisa mantêm uma vigilância constante sobre áreas remotas e de difícil acesso. E, em muitos casos, os segredos mais profundos são guardados sobre o oceano, longe do olhar público. A fossa pode ser o ponto mais profundo, mas existem outras áreas igualmente intrigantes. Um exemplo claro disso é a zona de exclusão de Chernobyl. Embora não seja uma região subaquática, a área ao redor da usina nuclear, onde o desastre de 1986 aconteceu, continua sendo altamente restrita para a pesquisa pública. Relatórios de cientistas e ativistas sugerem que ainda existem tecnologias desconhecidas guardadas dentro de instalações abandonadas, com cientistas sendo proibidos de explorar certos pontos da área, sob a alegação de risco à segurança nacional. A relação entre esse tipo de sigilo e as atividades na Fossa das Marianas não é imediata, mas ambos revelam um padrão global de informações que simplesmente não podem ser divulgadas. Outro exemplo intrigante envolve as zonas de pesquisa no Ártico, onde governos e militares realizam missões secretas de estudo do fundo do mar. Algumas dessas áreas são consideradas tão estratégicas que não há informações públicas sobre o que está sendo realmente pesquisado ou explorado. A Rússia, por exemplo, possui bases militares submersas no Ártico, e há rumores de que alguns submarinos da Marinha Russa podem estar realizando atividades similares às relatadas na Fossa das Marianas, como o uso de tecnologias avançadas para explorar recursos subaquáticos ou até mesmo pesquisas em formas de vida extremas. Esses exemplos indicam que a Fossa das Marianas não é um caso isolado. Por que a exploração de certas regiões continua sendo tão restrita e rodeada de mistério? A resposta pode estar em uma questão que vai além da ciência e da geopolítica. Os governos podem estar tentando esconder algo que muda a compreensão humana sobre a Terra e até mesmo a nossa história. Se as profundezas do oceano contêm segredos antigos ou tecnologias avançadas, isso poderia transformar o mundo como o conhecemos. Se um dia os segredos da Fossa das Marianas fossem finalmente revelados, o impacto seria gigantesco. Mas será que o mundo está realmente preparado para isso? O que aconteceria se descobríssemos que governos escondem bases militares secretas, formas de vida desconhecidas ou até mesmo tecnologias além da nossa compreensão? A primeira grande consequência seria um impacto científico e tecnológico massivo. Se houver pesquisas ultrasecretas ocorrendo no fundo da fossa, isso significa que há avanços científicos sendo mantidos longe do público. Tecnologias capazes de resistir a pressões extremas e sobreviver em ambientes hostis poderiam revolucionar não apenas a exploração oceânica, mas também setores como a medicina, a engenharia e até mesmo a exploração espacial. Se organismos desconhecidos já foram descobertos lá, poderiam trazer respostas para doenças incuráveis, criar novos medicamentos ou mudar o conceito de vida na Terra. A revelação desses segredos também traria um grande abalo geopolítico. Se algum governo já explora a fossa para fins militares ou estratégicos, países rivais não aceitariam essa vantagem facilmente. Imagine o que aconteceria se fosse confirmado que submarinos nucleares operam em profundezas que antes eram consideradas inacessíveis. Isso poderia gerar uma nova corrida armamentista submarina, tornando os oceanos ainda mais vigiados e militarizados. Mas talvez o maior impacto de todos seja na percepção da humanidade sobre o próprio planeta. A ideia de que conhecemos tudo sobre a Terra seria completamente destruída. Novas formas de vida, estruturas ocultas ou sinais de inteligência desconhecida poderiam abalar profundamente nossas crenças sobre a história do planeta, nossa origem e até mesmo a possibilidade de vida além da superfície terrestre.
Se algo realmente está sendo escondido, a grande questão continua sendo: será que algum dia teremos acesso à verdade? Ou esses mistérios permanecerão enterrados nas profundezas da Fossa das Marianas para sempre? A Fossa das Marianas continua sendo um dos locais mais enigmáticos do planeta. Seus mistérios alimentam teorias, sua profundidade desafia a ciência e o sigilo em torno dela levanta ainda mais suspeitas. Mas, no fim das contas, o que podemos realmente fazer diante de tantos questionamentos sem respostas? A primeira coisa é manter a mente aberta e questionar as informações oficiais. Muitas descobertas da humanidade só aconteceram porque alguém se recusou a aceitar o desconhecido como algo inacessível. Se existem expedições sendo realizadas na fossa sem divulgação, por que essas informações não chegam ao público? Se a ciência já provou que há organismos completamente diferentes vivendo no fundo do oceano, até onde isso pode nos levar? Outra reflexão importante é sobre a limitação da exploração humana. Se já pisamos na Lua e enviamos sondas para Marte, por que conhecemos tão pouco sobre as profundezas do nosso próprio planeta? Os desafios tecnológicos são reais, mas o sigilo governamental em torno da fossa faz com que muitas pessoas acreditem que há algo muito maior sendo ocultado. Por fim, essa é uma questão que não envolve apenas ciência ou geopolítica, mas a nossa própria curiosidade como espécie. Se há algo escondido, um dia a verdade virá à tona. A única pergunta que resta é: estaremos preparados para o que vamos encontrar? Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdo sobre os mistérios do nosso mundo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário.